Pegando um rápido retrospecto aqui do GP de 2025, a gente pode pensar em Monza e Baku como pistas com baixíssima pressão aerodinâmica, Mônaco e Singapura, por exemplo, ao contrário disso, muita pressão. Mito Cavalcante, GP do México, pende para qual desses extremos um pouco mais, hein, Litor? Essa é uma boa pergunta, Cássio. Se você estiver falando em velocidades, vai ficar ali para Baku e para Monza, porque o ano passado, no Qualify, o Leclerc atingiu pouco mais de 350 quilômetros por hora. Mas se você for ver o acerto do carro, é Mônaco puro, porque devido à altitude, 2.240 metros, o ar é rarefeito, a densidade do ar é muito, muito, muito menor. Então, os carros usam asas de Mônaco, paredões atrás, e mesmo assim não funciona. Por quê? Porque você tem um ar rarefeito, então você tem muito menos pressão aerodinâmica. Você tem que levantar muito as asas. Isso afeta todo o desempenho do carro nesse nível, mas afeta também nas desacelerações, não só na velocidade alta, nas desacelerações. Por quê? Porque você tem menos pressão, você tem que trabalhar com os freios, você tem que acionar os freios mais cedo do que nesse mesmo traçado ao nível do mar. Por exemplo, você olha aquele traçado e fala, tudo bem, no fim da reta vamos frear a 120 metros da entrada da curva. Mas, naquela altitude, bota 200, 220 metros aí, freadas mais longas, porque o carro está menos agarrado no chão. Isso afeta também a refrigeração, porque o ar mais rarefeito, você tem menos ar, você vai precisar usar maiores tomadas de ar para refrigerar freios, refrigerar toda a parte eletrônica do carro, todo o carro em geral. Isso afeta também a conformação aerodinâmica do carro, o formato aerodinâmico do carro. E, finalmente, os motores. Porque o turbo, como tem muito menos oxigênio, o turbo tem que girar muito mais alto para manter a mesma potência. A potência acaba não sendo afetada. Se fosse um motor aspirado, você poderia calcular uma queda aí de 20% a 25% de potência. O turbo compensa isso, mas o preço dessa compensação é que o turbo tem que bater praticamente no limite regulamentar de 20 mil giros por minuto, que é absurdamente rápido, absurdamente veloz essa rotação. Então, é uma pista inteiramente diferente que junta, é paradoxal, né? É um misto de Mônaco com Monza, ou com Baku, como você quiser. E, Vitor, a gente sempre acompanha outras modalidades jogando em altitude e os atletas sempre reportam diferenças. Você vê isso no tênis. Já se falou até de no tênis, quando se compete em altitudes mais elevadas, aumentar o tamanho da bola. Já vou ver esse projeto, né, para aumentar a face de contato com o ar e, portanto, diminuir a velocidade da bola. No futebol, os goleiros penam muito quando vão jogar em altitude. O tempo de bola atrapalha muito. No vôlei, a mesma coisa. Para o piloto na Fórmula 1, muda alguma coisa? Por exemplo, o ponto de freada ou o acerto do carro compensa esse ar rarefeito diferente das outras pistas? Não compensa inteiramente, não, Cássio. Eles tentam, os engenheiros tentam criar o máximo possível de pressão aerodinâmica, mas não resolve muito. Tanto que com essas asas de Mônaco, o Leclerc passou de 350 no ano passado. É uma pista muito rápida, retas muito longas, então é difícil. E para o piloto, fisicamente, também. Porque é a mesma coisa com qualquer atleta que vai trabalhar com menos oxigênio disponível. Então, vai diminuir a oxigenação do sangue, o fluxo de sangue para o cérebro não vai ter a mesma eficiência. Também é difícil para os pilotos. Eles têm que se adaptar. É uma corrida que sacrifica muito, muito, tanto o carro quanto o piloto. Mas, logicamente, aí quem estiver mais bem preparado pode até se beneficiar disso. Mas quem sofre mesmo é o carro. Em tese, Lito, qual equipe tem o carro mais adequado para esse GP do México no próximo fim de semana? Olha, Cássio, é meio difícil a gente dizer, porque a grande qualidade da McLaren é exatamente extrair mais downforce do mesmo, vamos dizer, em qualquer altitude. Vamos ver se ela consegue manter isso, e se isso vai ser realmente suficiente para ela manter a hegemonia. No ano passado, quem se deu muito bem aí foi a Ferrari,
A Ferrari, na verdade, conseguiu primeiro e terceiro lugares com o Sainz e o Leclerc, mas o segundo colocado foi o Norris. E em quarto e quinto, o Hamilton e o Russell. E sexto colocado, apenas sexto colocado, o Verstappen. Então, fica um pouco difícil você prever, porque o Red Bull deu um salto quantitativo desde Monza, que a gente ainda não tem um parâmetro muito certo. Além do mais, México só tem um parâmetro, que é o México do ano passado. Só que do ano passado para cá, os carros já mudaram. Então, é uma corrida com mais pontos de interrogação do que respostas. E para você que acompanha a Fórmula 1 e acompanha o The Race Brasil, fica de olho aí ao longo do fim de semana. A gente vai voltar com mais informações. Lembrando, o qualifying no sábado, 6 da tarde, pelo horário de Brasília, e a corrida no domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília.